A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Vamos meditar nesta live em Gênesis capítulo 41, do versículo 50 ao versículo 52. Vamos meditar nesses versículos da palavra de Deus. São dois versículos, é Gênesis capítulo 41, do versículo 50 ao versículo 52. Três versículos da palavra do Senhor, que fala sobre bênção de Manassés e Efraim. Manassés e Efraim eram filhos de José. José que foi levado para o Egito, José que foi vendido pelos seus próprios irmãos e revendido no Egito. Quando Deus no Egito honrou José, ele honrou o colocando como governador do Egito e também deu a José uma família no Egito, lugar em que José se encontrava antes como escravo. Deus o honrou cumprindo com os sonhos, aqueles sonhos que José havia tido, sonhos de Deus, da parte de Deus para José, se cumpriram no Egito. E Deus, ele fez de José, que era escravo, Deus o tornou governador do Egito. Ele saiu da escravidão, do cárcere, porque ele foi também prisioneiro, para se tornar governador. E Deus deu a ele família, deu a ele filhos. Um dos seus filhos era Manassés e o outro Efraim. E a palavra de Deus fala acerca de José, de tudo que ele sofreu, de tudo que ele passou no Egito, as provações da parte de Deus. Foi para que as promessas de Deus se cumprissem em sua vida. José, ele enfrentou grandes adversidades e sofrimento, porque quem o vendeu não foram amigos, conhecidos, foram os seus próprios irmãos que o venderam como escravo para mercadores israelitas que iam para o Egito. Mas era plano de Deus que José estivesse ali, porque no tempo certo Deus iria cumprir com suas promessas, aqueles sonhos que Deus, o próprio Deus, havia dado a José, se cumpririam. Não eram sonhos comuns, mas eram sonhos de Deus para a vida de José. E no Egito, José, ele foi ali no Egito, o venderam novamente. No Egito, após seus irmãos o terem vendido aos mercadores ismaelitas, os mercadores o venderam no Egito para Potifar. Potifar era oficial de Faraó. Potifar era um homem, ele prestava serviços a Faraó, muito conhecido, e Potifar, ele comprou José como escravo para servi-lo. Mas era plano de Deus tudo o que estava acontecendo, porque Deus tinha algo a fazer na vida de José. Imagina quando José se tornou de escravo, de prisioneiro,
ele se tornou governador do Egito. Muitos que tinham visto José como escravo, como prisioneiro, vê-lo como governador do Egito. E Deus, quando falamos sobre Manassés e Efraim, estamos falando acerca dos dois filhos que Deus deu a José. E quando falamos desses dois filhos, quando José, Deus lhe concedeu os seus filhos, sua esposa, seus filhos, ali no Egito, o nome de ambos tinham significados muito importantes. Manassés, o primogênito, José o chamou de Manassés. No versículo 51 do capítulo de Gênesis, esse é o versículo 51 do capítulo 41 de Gênesis. Gênesis capítulo 41, no versículo 51, fala acerca de quando nasceu Manassés, filho de José, o seu filho primogênito, que é o primeiro filho. E José lhe disse, quando nasceu Manassés, o primogênito, ele disse, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ele deu ao seu filho o nome Manassés, porque ele disse que Deus o havia feito esquecer de todos o seu sofrimento, angústia. Quando ele fala trabalhos, ele refere ao sofrimento que ele havia passado, angústias no Egito, humilhações. Quando nasceu seu filho, Deus lhe trouxe alegria e ele deu a ele o nome de Manassés, porque o Senhor havia alegrado o seu coração, o fez esquecer de todo o sofrimento e dor que ali ele havia passado e esquecer da casa de seu pai. Por que se esquecer da casa de seu pai? As lembranças do passado, da casa de seu pai, lhe traziam tristeza, lhe traziam sofrimento. E ele deu ao seu filho o nome de Manassés, que significa esquecimento. Deus lhe proporcionou algo que lhe trouxe alegria, o fazendo esquecer do seu passado, do seu sofrimento. E quando nasceu esse primeiro filho de José, ele se sentiu abençoado. Abençoado, ele que estava ali em angústia, sozinho, longe da casa de seu pai, estava em grande sofrimento, mas com esse filho Deus alegrou o seu coração. A sua vida foi uma vida marcada pelo sofrimento, pela rejeição dos seus irmãos. Foi uma vida marcada pela dor. Até o momento ele só havia passado angústia, dores e sofrimento. Mas Deus estava alegrando seu coração, lhe dando um filho, o qual ele deu o nome de Manassés. Deus o fez esquecer do passado, apagou de suas lembranças, do seu pensamento, o passado. E quando nasceu Efraim, ele deu a ele
a esse filho o nome de Efraim, que significa prosperidade. E diz a palavra de Deus: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra, da minha aflição. Porque no Egito era o lugar de grande aflição, que ele havia enfrentado grande aflição, grande dor, ali como escravo. Mas ele deu ao seu filho o nome de Efraim, que significa prosperidade. Ele deu a ele esse nome que significa alegria. Ele deu ao seu filho Efraim esse nome que significa que o Senhor estava tirando dele toda a aflição. E quando a palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 48, versículo 20, em ti abençoará Israel, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. Quando José foi pedir a bênção de seu pai para seus filhos, colocou os dois rapazes diante do idoso Jacó em ordem de idade. Mais velho à direita para escolher a bênção da primogenitura e o mais moço a bênção da primogenitura e o mais moço, porque quando Deus, ele já no ventre, ele havia escolhido, Deus já havia escolhido Jacó, e Esaú serviria a Jacó. E esse mesmo Jacó, ele tornou-se pai de José, e José, ele teve os dois filhos, que foram Manassés e Efraim. E quando Jacó foi abençoá-los, José ele corrigiu o pai quando ele estava abençoando Efraim no lugar de Manassés. Ele estava abençoando Efraim no lugar de Manassés, e Manassés, que era o primogênito, José, ele queria que o pai o abençoasse primeiro com a bênção de primogênito, mas Jacó abençoou, ele sendo corrigido ali por José, mas ele abençoou primeiro a Efraim, que representava a prosperidade, e Manassés o esquecimento do passado de Jacó. Então José, ele aceitou a bênção como Deus estava determinando. Da forma que Jacó estava fazendo, era o que Deus estava determinando. Porque para José, ele queria que Manassés fosse primeiro abençoado. Um estava à direita e outro à esquerda. O mais velho à direita para receber a bênção de primogênito, como queria José. O mais velho, Manassés, e Efraim, a mão esquerda de Jacó, para receber a bênção chamada bênção paternal,
porque havia a bênção da primogenitura e havia a bênção de filho, a bênção paternal. Mas Jacó, ele mudou a direção das suas mãos, colocando a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. E José, ele corrigiu seu pai, mas Jacó disse a ele que fez isso, pois Efraim representava a prosperidade. Jacó havia feito isso seguindo a direção de Deus. E isso nos faz entender que Deus, ele escolhe a quem ele quer, ele age da forma que ele quer, ele usa a quem quiser. Não é como o homem escolhe, a escolha ali, desde o início, a escolha de Isaque. Isaque, ele queria que seu filho Esaú recebesse a bênção da primogenitura, mas desde o ventre Deus já havia escolhido Jacó, já havia determinado: o maior servirá o menor. Deus determinou. E também já na mesma família, pertenciam à mesma família, José, os seus filhos estavam ali para serem abençoados. E quem iria colocar as mãos sobre eles e abençoá-los era Jacó. De um lado estava Manassés como primogênito à direita e Efraim à esquerda. Mas Jacó, ele mudou a posição das mãos e José, ele corrigiu o seu pai, dizendo que sobre quem ele deveria colocar a sua mão direita seria sobre Manassés, o primogênito, que receberia a bênção da primogenitura. E Jacó falou a José que ele havia feito daquela forma, não que ele tivesse esquecido de que Manassés era o primogênito, mas sim ele disse que havia feito isso porque quem representava a prosperidade era Efraim. Ele fez conforme Deus o orientou, da forma que Deus determinou. Por isso que entendemos que é Deus quem escolhe, é Deus que age, é Deus quem determina. Da mesma forma que ele determinou na vida de Jacó a bênção, o escolheu no lugar de Esaú. Todos pensavam que quem receberia a bênção de primogenitura era Esaú, por ser o mais velho. Era um costume de cada família abençoar com a bênção da primogenitura o mais velho, mas Deus determinou que era Jacó. Da mesma forma, ele determinou que era Efraim. Que fique para a nossa reflexão. Deus, ele age da forma que ele quer. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, no nome de Jesus, ó Deus, que possamos meditar mais nesses versículos, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, no nome de Jesus, ó Deus Santo, nos faça entendermos, ó Pai, por meio dessas palavras, que o Senhor age como quer, opera como quer, usa quem o Senhor quer. Deus poderoso, Deus tremendo, nos dê sabedoria e ensina-nos a estarmos na direção do Senhor, sermos conduzidos
orientados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Estarei encerrando a live devocional diário Momento com Deus. Os versículos para a sua meditação está no livro de Gênesis. Para a sua meditação é Gênesis, capítulo 41 de Gênesis. Gênesis, capítulo 41, do versículo 50 ao versículo 52. Gênesis 41, versículo do versículo 50 ao 52. E vocês podem também meditar em Gênesis também no capítulo 48 também de Gênesis. Gênesis capítulo 48, versículo 12 e 22. Nós meditamos em Gênesis 41, capítulo 41, do versículo 50 ao 52, e também ainda no livro de Gênesis, capítulo 48, do versículo 20 ao 22. Que Deus vos abençoe. Logo mais estarei na live da poderosa campanha O Grande Clamor pelo Sangue do Cordeiro. Você que deseja receber oração, é uma oração da desmancha, de libertação, da desmancha das obras do mal pelo sangue do Cordeiro, da cura, oração para cura, para livramento, bênção e vitória. Ainda há tempo de você deixar aí nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração. Que Deus vos abençoe. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. É agora meia-noite. Faltam apenas 10 minutos para iniciarmos a oração da campanha O Grande Clamor pelo Sangue do Cordeiro. Faltam apenas 10 minutos para nos unirmos em oração. A próxima live irá começar daqui a 10 minutos, no nome de Jesus.